Olá, eu sou a Clau e compartilho com você uma página do meu diário. Quero falar com vocês hoje sobre o dia da minha primeira cirurgia. Sim, primeira cirurgia. Eu devo fazer uma cirurgia esse ano ou comecinho do ano que vem e quero contar para vocês como que foi a minha primeira cirurgia. No vídeo anterior, eu disse para vocês como eu descobri endometriose e como eu cheguei ao ponto de ter que fazer cirurgia e que essa cirurgia não deu certo. Quero contar para vocês por quê. Eu considero que não deu certo. Enfim, fiz o exame de toque e o médico descobriu que eu tinha endometriose profunda, não mais uma endometriose, sim uma endometriose profunda, e que o caso era cirúrgico, não mais uma injeção via umbilical resolveria, que era somente cirurgia. E eu disse, ok, então vamos fazer a cirurgia. Claro que é um baque, um medo, mas se isso resolveria, eu aceitaria. Então, começamos a mexer com o pedido do plano de saúde que eu tenho. Eu já fiz a consulta com o anestesista e deu tudo certo. Esse pré-operatório deu tudo certo. Chega o dia da cirurgia. Antes da cirurgia, o médico pede pra gente comprar uma meia de alta compreensão para usar na hora da cirurgia. E chegou o dia da cirurgia. Eu acordei super ansiosa e fui pro hospital. Claro que na esperança de dar tudo certo e que quando eu acordasse todos os meus problemas estariam resolvidos, mas não foi assim que aconteceu. Eu fui pro hospital, chegando lá, era em tempo de pandemia, então aí já começa uma frustração, porque eu fiz a cirurgia, não pude ter acompanhante, então eu já entro pro momento pré-cirúrgico sozinha. Então isso para mim já foi um grande choque, mesmo que eu soubesse já o motivo, porque a gente estava vivendo um momento muito perigoso. Já sabia disso, que eu não teria acompanhante, mas no dia acho que o peso dobra. E entrada na recepção, e aí me chamaram já para dentro do hospital. E aí, nesse momento, o peso realmente chega, porque aí você vai sozinha. Então, eu fui, cheguei no quarto, já aguardei, e aí eu aguardei por um tempinho bom, até que alguém viesse e me falasse o que aconteceria. No dia, eu dividi o quarto com uma mulher, que também fez cirurgia de endometriose, só que ela já era mãe, e ela fez para histerectomia total, que é a retirada do útero. Ela tirou um útero, tirou um ovário. E aí, passou um tempinho, os enfermeiros já chegaram, já me explicaram como que ia acontecer. E aí, pediram para que eu tirasse a roupa, colocasse a camisola. E claro, assim, eu vou contar para vocês o que eu lembro, porque essa cirurgia deve ter quase 2 anos, eu penso. Então, quase 2 anos depois, eu vou precisar fazer outra. Mas mais pra frente vocês vão entender um pouco por quê. Antes de continuar, se inscreve no meu canal e deixa o seu like. Deixa um comentário também se você tem alguma dúvida sobre endometriose, que eu possa ajudar vocês. Então, o enfermeiro chega no quarto e pede pra tirar a roupa, vestir a camisola que eles estavam entregando. E aí, assim eu fiz. Lembrando que eu estava sozinha, então eu tirei a roupa. Passou um tempinho e já vieram me buscar. Então eu devo ter esperado ali mais ou menos 1 hora até que esse enfermeiro entrasse no quarto. Eu não lembro se antes da cirurgia eu fiz uma dieta, mas eu acredito que eu fiz sim. Quando eu fizer a próxima cirurgia, eu vou contar para vocês detalhe por detalhe. Mas nessa, como foi um momento muito frustrante, parece que algumas informações meu cérebro descartou. Então, comecei a me preparar para ir para a cirurgia. Aí eu deitei na maca e aí chegaram alguns enfermeiros. Eu lembro que era um enfermeiro, eu acho que foi um enfermeiro que foi me buscar. Então ele veio me buscar na maca
E aí foi naquele corredor que parece um corredor da morte, era a sensação que eu tinha, um corredor da morte. E aí eu fiquei com muito medo, muito apreensiva e parei, dei uma pausa e pediram para que eu tomasse um comprimido. Eu penso que esse comprimido já deve ser para ir acalmando, para ir desligando. E aí eu lembro que eu fui, parecia que o corredor era imenso. Entramos no elevador e aí me colocaram em uma sala. Nessa sala fizeram algumas perguntas, que eu não lembro bem quais perguntas eram, mas me perguntaram coisas do tipo se eu tenho alguma alergia, alguma coisa assim, mas não me recordo muito bem. E eu acho que essas perguntas também são perguntas, não sei qual a função delas, às vezes para desestressar alguma coisa do tipo, porque isso foi feito bem antes, né? Antes até de eu ter tomado um remédio para poder me acalmar, que eu acho que é a função do remédio. Então, eu esperei nessa salinha, eu acredito que eu esperei bastante, parece que eu esperei uns 40 minutos. Só que nessa salinha, parecia que as coisas estavam ficando muito intensas. Então, acho que ali naquela sala, o remédio estava fazendo efeito, porque parece que eu estava lá, mas não estava. E aí eu lembro, não lembro de ninguém me buscando, mas eu lembro que eu cheguei em uma sala. E aí eu cheguei em uma sala cheia de médicos, muitos médicos, não lembro quantos, mas muitos. E aí puseram aquele, não sei como que chama, aquele negócio que parece quando faz nebulização. E aí puseram aquele negócio em mim e pediram pra eu contar uma contagem de trás pra frente e que eu começasse no 10. E aí eu comecei 10, 9. No 9 eu já não lembro de mais nada. E aí começou a minha cirurgia. Não sei quanto tempo durou minha cirurgia, mas eu penso que durou um tempo bom, porque eu devo ter saído da sala de cirurgia umas 8 horas, porque eu baseei pelo tempo que eu mandei a última mensagem no meu celular, como eu tava sozinha. Então eu saí da sala, do quarto, 8 horas mais ou menos. E quando eu mandei a mensagem de volta falando que a minha cirurgia tinha acabado, eram quase ou mais um pouquinho de 2 horas da tarde. Então, eu penso que a minha cirurgia durou um tempo bom. Por mais que eu demorei nessa sala de espera, e depois que a cirurgia terminou, eu também esperei um pouquinho em uma sala. Ali eu penso que é para acordar. Então, eu acordei nessa sala, e aí cheio de pessoas acordando, e aí eu pus a mão na barriga e eu ouvia vozes lá no fundo. Coloquei a mão na barriga, não sentia nada. Pensei, nossa, será que a anestesia não fez efeito? Será que eu ainda estou indo para a cirurgia? Será que alguma coisa não deu certo? Mas não, eu já tinha feito a cirurgia. A hora que eu pus a mão, eu senti que tinha um relevo. E aí, quando eu coloquei a mão no meio das minhas pernas, eu senti uma toalha, parece que colocaram uma toalha em mim. Então, eu pensei, deu certo, fiz a cirurgia. E eu já tava com o coração acelerado, doida, pra poder contar pra alguém que eu tinha saído da cirurgia, que deu tudo certo, que eu estava viva, que eu estava bem, que eu não senti dor. E voltei pro quarto. Voltei pro quarto e aí passou um tempo, o médico chegou. E aí eu um pouquinho grogue, mas muito feliz. E aí o médico entra na sala. Aí ele entrou na sala, olha pra mim, eu vendo ele vindo com aquela roupa branca. E ele olha pra mim e fala, filha. Ele disse assim, fia, não tenho uma notícia muito boa pra te dar não. Não consegui fazer nada. Eu não fiz nada. E aí eu tentando buscar minha força interior, perguntei, mas de 0 a 100, quanto que o senhor acha que o senhor tirou? Ele disse, eu tirei 1%. E aí, esse 1% era que ele tirou para fazer biópsia. Quando eu fiz a biópsia, deu que era endometriose profunda mesmo. Eu saí de lá muito... Aí eu peguei o celular, já liguei para meu marido, já mandei mensagem no grupo da família, da família chorando, avisando que não deu certo. Eu não lembro para quem que eu mandei mensagem, mas para alguém da minha família. E as pessoas me ligando para saber se deu tudo certo. E eu estava desmoronada, porque eu ainda estava meio grogue. E eu vi que não deu certo, que tudo aquilo que eu fiz foi em vão, que eu tinha me preparado, reservado os dias a seguir após a cirurgia, que seriam dias que eu ficaria à toa e preocupada demais com isso, e pensar que eu fiz isso tudo à toa. Ele pegou e falou que depois, se eu quisesse ir ver o vídeo com ele, junto com meu marido, tá.
passou um tempo, depois de muito chorar, muito sofrer, e sozinha no quarto, Aí eu acordei, fui inventar de tomar um copo de leite, vomitei, não sabia o que podia comer, eu estava sozinha, e fiquei sem comer um tempo, e meu marido foi me buscar. Quando ele foi me buscar, a gente foi ao consultório do médico para ver as imagens que ele tinha dito, e ali ele mostrou o choque. E eu estava com muita raiva dele, por ele não ter feito nada. E aí uma coisa que marcou a mim e meu marido foi quando ele falou assim, filha, ele sabe, quando ele fez ele mostrou pra cima, filha, ele sabe que eu fiz tudo que eu pude, mas ali eu ainda tava com muita raiva, e depois com o tempo eu pude entender que não tinha que ser feito. Eu acredito que não, porque eu não tinha dado autorização para mexer, eu tinha endometriose profunda, tava lá que sim, eu tinha, mas não falou quão grave era, não falou que ela estava acometida no intestino, não falou que eu tinha eu tenho muitas aderências, e eu não tinha dado autorização para ele mexer no meu intestino, então se ele mexesse com aquela pinça, por mais que era vídeo, se ele mexesse com aquela pinça e por acaso perfurasse meu intestino ou coisa parecida, seria muito pior. Então hoje eu entendo que ele parou porque deveria parar. Na época eu fiquei com muita raiva, mas hoje eu entendo. Mas por que eu falo que não deu certo? Porque foi uma cirurgia que, de certa forma, poderia ter sido evitada. Evitada se eu tivesse feito o que eu tô fazendo agora, que foi um mapeamento, para ver onde estão as aderências, como de fato está. Sim, é uma endometriose profunda, mas como de fato está? Como que ela está em cada órgão? Hoje eu sei. Hoje eu sei que as coisas não estão legais. Eu quero trazer para vocês, hoje eu tenho em mãos o meu último resultado do exame, e com ele que eu parto para a cirurgia e quero contar para vocês, porque hoje eu sei que as coisas não estão legais. Então hoje eu vou para a cirurgia já ciente que muitas coisas acontecerão. E como diz o médico, será uma cirurgia delicada, será uma cirurgia demorada, mas assim, eu acredito muito em Deus que vai dar tudo certo. Quero trazer para vocês no próximo vídeo falando também a respeito de qual é o meu diagnóstico hoje, como está a minha endometriose hoje, como eu parto para a cirurgia. Então, quero que vocês se inscrevam no meu canal, deixem um like, beijos e até a próxima!